Bom dia, nós somos alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM. Nós viemos apresentar o seminário de Fisiologia Veterinária, tratando sobre as aves. O nosso professor orientador é o Jomel Francisco dos Santos, e os alunos são a Carla, eu, Luana Praia, Maxwell, a Nathalie, a Safira, a Tainá e a Wilza Mário. Então, dando um início ao assunto, as aves elas são o grupo mais fácil de se identificar, porque são animais cobertos por penas, né? Eles nos fascinam tanto com sua forma, quanto com seus comportamentos, os seus cantos, a sua aparência, né? E ainda mais pelo seu voo, visto que são os únicos animais que conseguem voar. E fascina mais ainda porque eles precisaram passar por diversas adaptações, tanto externas como internas. Existem cerca de 11 mil espécies de aves distribuídas por toda a extensão territorial, ou seja, essas aves elas conseguem atingir todos os tipos de habitat. E foi necessário, então, diversas adaptações, tanto fisiológicas como anatômicas, para essa sobrevivência, como também para a grande diversidade do número de espécies. A maior concentração dela está na América do Sul, com cerca de 4 mil espécies, né? Sendo mais específico, no Brasil existem 1.800 dela, onde o Amazonas representa a região que tem maior número de aves, por conta da sua condição climática, da nossa abundância vegetativa. E elas conseguem, então, a partir disso, e de suas especializações morfológicas, conseguem explorar os mais tipos de diversos alimentos. Porque a gente tem a águia, que ela é carnívora, a gente tem as araras, que são frutíferas, assim como as outras aves. Então, a partir disso, muitas espécies elas passaram a ser domesticadas pelo homem, seja ela pelo seu poder nutricional, seja ela pela sua aparência, como eu disse anteriormente, que elas fascinam a gente mesmo. Então, a mais conhecida a gente tem a galinha doméstica, é uma prática muito antiga, mas ela tem um poder econômico inegável, né? Sendo assim, o fornecimento de seus produtos como a carne, o ovo e as penas gera um grande comércio. Então, a partir daí, a avicultura industrial está sendo um dos segmentos da agropecuária que mais se desenvolveu nos últimos anos, tornando assim, mais exigente quanto às condições de manejo desses animais, quanto da sua alimentação, do seu conforto ambiental, desses animais de produção. Dessa forma, após essa evolução dessas atividades econômicas, tornou-se necessário garantir o bem-estar desses animais. Então, a gente tem um termo bem-estar abrangendo tanto o estado físico como o estado mental desse animal, de acordo com as características dele de nutrição, da sua saúde, do seu conforto, da sua segurança, e também garantido que esse animal seja capaz de expressar o seu comportamento natural. E aqui nessa imagem a gente vê o contrário disso, né? A gente vê o maltrato dos animais. Então, Braga, em 2018, ele descreve o bem-estar dos animais em 5 domínios. O domínio 1 é da nutrição, o domínio 2 é do ambiente, o domínio 3 é da saúde e o domínio 4 é do comportamento. E o domínio 5, que é o estado mental desse animal. Então, ele descreve que o domínio, quando é afetado o domínio 1, 2, 3 e 4, ele necessariamente vai atingir o domínio 5, porque ele perturba o estado mental desse animal. Como, por exemplo, a gente tem o estresse térmico, né, no domínio 2 do ambiente, que ele vai estar diretamente relacionado a náuseas e vômito desse animal, ou medo e ansiedade. Então, ele atinge a todos esses níveis e a gente consegue saber se esse animal está em bem-estar ou não a partir desses domínios. Então, o estresse, falando um pouquinho mais dele, é um fator importantíssimo e está diretamente relacionado com o bem-estar animal, ou seja,
quando atinge qualquer daqueles domínios que a gente viu, ele leva ao estresse para os animais. Então, o estresse é quando os animais são submetidos a condições adversas que desencadeiam o mecanismo de estímulo hormonal com a intenção de manter um equilíbrio metabólico. O estresse nem sempre é algo ruim, porque o estresse ele também traz uma adaptação desse animal com o meio que ele está. Então, a gente tem como principal fator de estresse desse trabalho, que é o fator térmico, atingido principalmente os animais de produção por conta do seu confinamento, e ele está diretamente relacionado com as instalações, com a nutrição desse animal e com suas técnicas de manejo. A gente vai falar posteriormente como é que o fator térmico atinge a cada um dos sistemas fisiológicos que a gente já estudou. Então, como forma de garantir o bem-estar desses animais e o não estresse, a gente tinha o decreto, que é muito antigo, de 1934, que hoje é regido pelo artigo 225 da Constituição de 88, que é a nossa atual. E em Manaus a gente tem a Lei Municipal número 2170, de outubro de 2016, onde comemora o bem-estar dos animais, como também da flora, no dia 5 de julho. E ainda assim, nós como médicos veterinários, a gente jura perante a sociedade que vai garantir o bem-estar desses animais. Agora a gente vai falar um pouco sobre a fisiologia da ave e como o estresse térmico afeta cada um deles. E por fim, a gente vai falar sobre contextos regionais e referente também ao fator térmico na região. O sistema urinário das aves se assemelham muitas vezes aos dos répteis e tem como principal função a remoção de produtos metabólicos nitrogenados do sangue e sua eliminação do organismo, além de desempenhar um papel importante na manutenção do equilíbrio osmótico de eletrólitos e sais no sangue e tecidos corpóreos. Assim como nos mamíferos, ele possui dois componentes principais, que são um par de rins e ureteres que vão até a cloaca. Os rins, eles são proporcionalmente grandes, com lóbulos irregulares, localizados dorsalmente e adaptando-se às depressões do sinsacro. Possuem 3 divisões, com córtex na parte externa e medula na parte interna. Assim como nos mamíferos, eles possuem lóbulos que contêm néfron, chamados de unidades de trabalho do sistema urinário. Esses néfrons surgem ao redor da via cava central, como mostra nessa imagem. Cada néfron contém um glomérulo, que serve como um filtro removendo metabólicos, sais, glicoses e algo do sangue, passando-os para os túbulos, que podem ser 2, com alças de Henle, como nos mamíferos, ou sem alça, como nos répteis. Nos 2 tipos de túbulos, a água, o sal e glicose são reabsorvidos do sangue através dos capilares de maneira seletiva, e os produtos metabólicos concentram-se e passam para os ductos coletores, que se esvaziam nos ureteres. Os túbulos absorvem entre 66% e 99% de água filtrada dos glomérulos renais. Já os ureteres são uma extensão do ducto coletor principal, ou seja, as aves não possuem uma pelve renal, como nos mamíferos. Eles são cercados por um músculo liso e podem retirar o urato a partir do rim ou inibir seu fluxo para a cloaca. A cloaca, ela localiza-se no final do trato digestivo e divide-se em 3 partes. A anterior, chamada de copródio, o qual recebe as fezes do intestino. O uródio recebe os excrementos dos rins e dos ductos genitais. E, por último, o proctódio, localizado posteriormente e acessado pelas 2 outras partes, o qual armazena os excrementos. A cloaca ela é fechada por um orifício muscular potente e elimina as excretas através do ânus. As aves, elas não possuem bexiga urinária, com exceção do avestruz, pois seu sistema excretor termina na cloaca, região que também termina o sistema digestório e o reprodutor. Sendo assim, eles eliminam a urina junto com as fezes.
Essas excretas, fisiologicamente normais, geralmente consistem em uma região central escura de fezes, circundada por um anel esbranquiçado de urato, como nessa imagem ao lado, ao qual mostra as excretas de uma arara maracanã verdadeira, do lado esquerdo, e do lado direito, um gavião de cauda vermelha. A alimentação, endoparasitas, toxinas e algumas doenças podem levar às alterações na coloração das excretas dessas aves. O principal produto de excreção em aves é o ácido úrico. Normalmente, a urina possui aparência cremosa, viscosa e esbranquiçada. E esta, como falei antes, ela é expelida junto com as fezes. Nas galinhas, a composição dos metabólicos nitrogenados eliminados pelos rins consistem em 75% de ácido úrico, de 10 a 15% de amônia, de 2 a 10% de ureia, de 1 a 5% de creatinina e 2% de aminoácidos. O componente mais importante da urina nas aves é claramente o ácido úrico, e não a ureia, como nos mamíferos. E isso é bastante importante para a homeostase dessa classe por diversas razões. Primeiro, o ácido úrico é mais eficiente na eliminação de nitrogênio, pois cada molécula remove 2 vezes mais nitrogênio do que a ureia. Em segundo lugar, o ácido úrico conserva a água, pois é relativamente insolúvel e pode ser eliminado somente com um pequeno volume de água. Por fim, a produção de ácido úrico é crítica para a sobrevivência dos embriões dentro do ovo, e altas quantidades de ureia são tóxicas para o embrião, podendo matá-lo. Ao contrário do ácido úrico, que da maneira como acontece, uma quantidade relativamente pequena produzida nele não é tóxica, podendo ser armazenado no ovo sem que cause prejuízos a ele. A água é muito importante para os seres vivos, e poucas aves podem sobreviver sem bebê-la ou consumindo pouquíssima água. E as que conseguem fazer isso devem reduzir a perda cloacal de água nas excretas. Isso é possível em algumas pequenas espécies de deserto e algumas espécies que vivem em pântanos salgados. Nesses casos, os corpos deles possuem néfrons com um número maior de alças de Henle nos rins. Essas alças reabsorvem a água e, por intermédio disso, concentram a urina. Outra curiosidade é que os lobos medulares dos rins, onde existem essas alças, são 2 ou 3 vezes mais abundantes nas espécies que conservam a água do que naquelas que bebem água regularmente. As condições climáticas são as que mais diretamente afetam as aves, por comprometer a manutenção da homeotermia, que é uma função vital. Elas possuem um centro termorregulador localizado no hipotálamo, capaz de controlar a temperatura corporal por meio de mecanismos fisiológicos e de respostas comportamentais, mediante a produção e liberação de calor, possibilitando a manutenção da temperatura corporal normal. Porém, não possuem glândulas sudoríparas, então buscam manter a homeostase térmica através da radiação, convecção e evaporação, quase que exclusivamente pela respiração. A perda desse calor não evaporativo pode também ocorrer com o aumento da produção de urina, se essa perda de água for compensada pelo maior consumo de água fria. Um ambiente é considerado confortável para as aves adultas quando apresentam temperatura de 16 a 23 graus Celsius e umidade do ar de 50 a 70%. Porém, quando a temperatura ambiente se eleva acima da zona de termoneutralidade, a ave é submetida ao estresse térmico, com o aumento da temperatura, da taxa de ventilação, causando um desequilíbrio denominado alcalose respiratória. Nessas condições, ocorre uma compensação renal, com o aumento da excreção de HCO3 e redução de excreção de hidrogênio pelos rins, procurando ajustar o balanço do ácido base. Senhoras e senhores, meu nome é Maxwell Sabino e eu vou falar um pouco sobre o sistema endócrino. Esse sistema é muito importante para o animal, pois ele vai fazer uma ligação direta ou indireta com todos os sistemas. Essa ligação ela é permitida graças ao conjunto de glândulas endócrinas e exócrinas que são dispersas pelo corpo. Nessas glândulas serão excretados hormônios que irão ajudar em diversos processos no corpo do animal.
esses hormônios terão uma ligação com o sistema nervoso que atua de forma semelhante ao sistema endócrino. Porém, não são iguais, eles possuem algumas diferenças. E esse sistema ele sofre influência do hipotálamo, que vai controlar a liberação desses hormônios. E também nós vamos falar um pouco sobre as glândulas das aves. Então, o sistema endócrino ele tem uma ligação direta e indireta com outros sistemas. Para elucidar essa ideia, a gente usa o exemplo da reprodução, que as gônadas do macho e da fêmea são estimuladas, mas o corpo todo trabalha para que o ato da cópula e da reprodução possam acontecer. Então, a gente entende que o hipotálamo ele vai estimular a hipófise a produzir os hormônios FSH e LH, que darão o estímulo para a fêmea começar a produzir os seus oócitos para conseguir reproduzir. Mas somente o sistema endócrino e o sistema nervoso, executando essa função, eles não são suficientes para que a reprodução seja completa. Então vai precisar do sistema esquelético e do sistema muscular trabalhando em equipe para realizar esse movimento que é o macho subir em cima da fêmea. Então a gente entende que o sistema endócrino e o sistema nervoso eles vão funcionar de maneira direta para a execução desse acontecimento. E o sistema muscular e esquelético funcionarão de maneira indireta, mas os quatro são necessários para que essa reprodução, essa cópula venha a acontecer. Então aqui a gente consegue entender um pouco sobre glândulas endócrinas e glândulas exócrinas e a diferença quanto à forma de cada uma delas. No lado direito é possível identificar a glândula endócrina, que vai possuir células epiteliais glandulares que vão liberar a secreção nos vasos sanguíneos que irá para a corrente sanguínea. Muitas vezes essa secreção são hormônios. No lado esquerdo, tu vai conseguir ver uma glândula exócrina, na qual, através das células epiteliais glandulares, será produzida uma secreção que será conduzida por um ducto até o meio externo da glândula. Então, a diferença principal entre elas é essa. Na glândula endócrina, não terá um intermediário pelo qual o caminho que a secreção vai ter que seguir. Ela é diretamente depositada no vaso sanguíneo. Já na exócrina, vai precisar seguir pelo um ducto para ser excretada. Então, aqui torna-se um pouco mais simples identificar as glândulas exócrinas. Nós temos glândulas simples e compostas. As simples elas são mais fáceis de identificar, né? Porque elas vão possuir apenas um único ducto que vai ser responsável por conduzir essa substância. No caso das glândulas compostas, terão ductos intermediários que levarão a secreção para um ducto principal que será responsável por conduzir essa secreção para fora da glândula. Além da glândula endócrina e exócrina, nós temos a glândula mista, que possui essa dupla característica, tanto uma porção endócrina quanto uma porção exócrina. A principal glândula que é mista é o pâncreas, que vai possuir na sua porção exócrina a liberação de insulina e glucagon no sangue, buscando o controle glicêmico, e com relação à porção exócrina, será liberada o suco pancreático no duodeno. Então, com relação aos hormônios, nós podemos identificá-los como pequenas proteínas ou moléculas produzidas em um tecido e liberadas na circulação, transportadas a outros tecidos, onde agem por meio de receptores para produzir mudanças nas atividades celulares. Eles podem ser classificados de 3 formas, quanto à sua liberação. A forma parácrina, quando o hormônio é liberado na corrente sanguínea para as células-alvos próximas. A forma autócrina, quando o hormônio é liberado na corrente sanguínea para a própria célula consumir aquela substância. Ou neuroendócrina, quando o hormônio é liberado na corrente sanguínea para células distantes. E falando um pouco sobre os hormônios, nós teremos aqui os esteroides, que tem como exemplo o cortisol, a aldosterona, também os tireoidianos, que tem como exemplo a tiroxina, os hormônios peptídicos, que tem como exemplo a insulina, as catecolaminas, que tem como exemplo a epinefrina, os eicosanoicos, que tem como exemplo as prostaglandinas, e
o hormônio da vitamina D, que é o calcitrol, que tem grande influência na absorção de cálcio pelos ossos e pelo organismo. O sistema endócrino ele tem uma forte ligação com o sistema nervoso, porque o sistema nervoso ele é o centro integrador das informações. Ou seja, todas as informações que o corpo vai obter, eles passarão pelo esse sistema. E essa dependência é ditada pelo hipotálamo, que é responsável por controlar a atividade da glândula da hipófise. E eles atuam de forma semelhantes, mas não de forma igual, e isso a gente vai falar um pouco mais lá para frente. Então, esses dois sistemas eles vão possuir algumas diferenças. Por exemplo, o sistema nervoso ele vai possuir uma alta velocidade de atuação. Já o sistema endócrino ele vai ter uma baixa velocidade de atuação. Esse fator vai afetar na duração do efeito em cada sistema. Por exemplo, o sistema nervoso, por conta dessa velocidade dele, ele tem um efeito pouco duradouro. Já o sistema endócrino, pela essa capacidade dele ter uma velocidade mais lenta, ele tem o efeito mais duradouro, porque ele vai conseguir agir por mais tempo. As suas substâncias vão agir por mais tempo. Com relação à sua natureza, apesar de usar sinapses químicas, a natureza do sistema nervoso ela é elétrica. Já do sistema endócrino é uma natureza química. Aí a gente vê aqui também algumas glândulas das aves. Aí a glândula pituitária, próxima ao olho, uma glândula tireoide, paratireoide, próxima à traqueia. O timo é amplamente disperso na região ventral do pescoço, ali ele fica mais localizado mais ou menos no externo do animal. A glândula adrenal, que fica ali próximo à asa do animal. Os testículos ou ovários, que ficam ali bem escondidos. E o rim também, que fica bem lateralizado. O pâncreas e a bursa de Fabrícios, que é uma região que fica próxima à cloaca do animal. Então, é possível encontrar a glândula adrenal, que vai secretar hormônio do estresse, a corticosterona e hormônios sexuais também. A bursa de Fabrícios, que vai estimular a produção de anticorpos e linfócitos. Essa é uma região muito importante, pois ela vai se encontrar ali próxima à cloaca do animal, das aves, e ela vai ser uma região importante, pois vai precisar muito produzir anticorpos e linfócitos naquela região, porque aquela região vai ser muito exigida, principalmente em aves poedeiras que põem ovos, e vai ser uma região que vai ter uma movimentação muito grande, então vai precisar de uma proteção maior também. Logo, anticorpos e linfócitos serão muito necessários para fazer esse controle. As gônadas vão produzir a testosterona e o estrógeno, e o pâncreas sintetiza hormônios que regulam a glicemia, como a insulina e o glucagon. A tireoide vai secretar a tiroxina e a paratireoide vai secretar o paratormônio, que ajuda no controle de cálcio e na liberação de fósforo. Aqui nós temos a glândula uropigiana, essa de cor mais amarelada ao centro da imagem. Se nós fôssemos classificar alguma glândula como a principal glândula das aves, se é que existe uma principal glândula, porque todas as glândulas internas são de alguma forma importantes para a sobrevivência do animal ou sua procriação, mas se nós fôssemos classificar uma principal glândula, talvez fosse essa uropigiana, que é a única glândula das aves que vai possuir uma secreção externa, unicamente externa, e ela vai ajudar muito na hipermeabilização das penas, na proteção das penas, e vai ajudar ali, principalmente em aves que têm um comportamento semiaquático, a manter-se flutuando, principalmente os patos ali, os gansos que têm esse comportamento semiaquático, essa glândula vai proporcionar um auxílio para ele. Então o que acontece é basicamente o seguinte: as aves elas irão espremer a glândula uropigiana e a sua secreção ficará no bico delas. Então, elas irão passar o bico repetidas vezes nas penas, fazendo com que haja a hipermeabilização destas. Esse comportamento ele é possível perceber com a gaivota aqui na imagem esquerda, fazendo ele. Na imagem direita, nós iremos identificar o biguá, também conhecido como mergulhão. Esse animal ele possui quase que um comportamento semiaquático, porque ele
flutua na água. Essa característica ela é possível graças à glândula uropigiana e sua hipermeabilização. Porque quando o animal faz essa impermeabilização nas penas, ele vai impedir com que a água consiga entrar nessa região. Então, ele vai construir um bolsão de ar, porque entre as penas e o seu corpo irá entrar ar naquela região e ele vai conseguir flutuar graças a essa característica. Isso é muito importante para esse tipo de animal porque ajuda ele no seu hábito alimentar. Então, essa secreção ela ajuda a impermeabilizar as penas. Essa glândula ela vai estar logo acima da cauda. Sua ativação é feita pela pressão realizada pelo bico da própria ave. Sua secreção é distribuída sobre as penas, também com o bico, como nós vimos no slide anterior. Ela produz uma secreção gordurosa, oleosa, da família dos cerídeos e que a ave utiliza para lubrificar as penas. Essa secreção ela tem a coloração branco-amarelada e a sua composição química pode variar de uma espécie a outra de ave. Além da função impermeabilizadora das penas, suprem crescimento de micro-organismos e possuem precursores de vitamina D3. No macho, essa glândula ela é maior do que em fêmeas. Então, essa glândula ela vai ser muito importante para aves que vão possuir alguma relação com a água, de entrar na água, por exemplo. Como o pato, como o ganso, como o próprio mergulhão, eles vão ter glândulas uropigianas maiores e que vão possuir mais secreção. Isso só vai ser permitido por conta da maior exigência que esses animais têm com relação a isso. As aves são animais vertebrados dioicos e ovíparos, ou seja, possuem o sexo separado e os filhotes se desenvolvem no interior do ovo, fora do corpo. Independentemente da espécie, todas as aves põem ovo, e apesar de eles parecerem frágeis, o formato oval oferece muita resistência, podendo assim suportar grandes pressões. A fecundação nas aves é interna e o desenvolvimento é direto sem a fase larval. Os machos não apresentam órgãos copulados. Tem 2 testículos, sendo o testículo esquerdo maior do que o testículo direito, dos quais saem os canais diferentes que terminam na cloaca. A transferência de espermatozoide do macho para o corpo da fêmea é feita através da justaposição das cloacas, que ocorre durante a cópula. Já as fêmeas possuem um ovário e o oviduto direito atrofiado, e essa estrutura aumenta do tamanho apenas quando está na época de reprodução. O oviduto das fêmeas é dividido em fundíbulo, magno, istmo, útero, a vagina e, por último, a cloaca. O processo de reprodução das aves é o resultado de um conjunto de interações entre os sistemas nervoso, endócrino e reprodutivo. Os fatores ambientais, como a temperatura, o clima, a disponibilidade de alimento e as interações sociais, desencadeiam as respostas neuroendócrinas e comportamentais. Fotoperiodismo é um fator ambiental muito importante na reprodução das aves, pois sincroniza as estações reprodutivas com a época ótima do ano para a sobrevivência da prole, sendo a duração do dia o que regula a dinâmica do ciclo sexual. A detectação da luz ocorre através dos fotorreceptores, e a mensuração do dia estabelece um relógio fotoperiódico que regula os mecanismos neuroendócrinos e controlam a atividade reprodutiva cíclica das aves. O sexo das aves é determinado no momento da fertilização e é definido pelos cromossomos sexuais Z e W, que se combinam após a fecundação para formar 2 genotipos sexuais, ZZ no macho e ZW nas fêmeas. As aves possuem uma capacidade de retenção de calor maior do que são capazes de dissipar, por isso o fator térmico é um dos principais para o bem-estar das aves.
Esse aumento, né, da frequência respiratória nas aves devido ao calor aumenta o pH no sangue, desencadeando assim um equilíbrio mineral e elétrico, o que causa a redução da concentração de cálcio circulante. Como consequência disso, os ovos produzidos serão pequenos, com casca fina ou até mesmo sem casca. O sistema digestivo é um sistema completo, responsável pela apreensão, redução, digestão, absorção de nutrientes e eliminação de resíduos. Ele é constituído pelo bico, esôfago, papo, proventrículo, moela, intestino e cloaca. O bico, também chamado de boca, é composto por uma parte superior, chamada maxilar, e uma parte inferior, chamada de mandíbula. Ele pode variar em tamanho e forma de espécie para espécie. O esôfago é um órgão oco, que com as suas contrações, através dos movimentos peristálticos, fazem com que o bolo alimentar avance até o papo. O papo é uma dilatação do esôfago, e é onde ocorrem fermentações. O papo também permite a regurgitação de alimentos previamente digeridos para filhotes. O proventrículo, também chamado de estômago químico, é responsável pela digestão dos alimentos com a atuação das enzimas digestivas. Já a moela é um órgão com paredes grossas constituídas por músculos especializados em triturar os alimentos por meio da digestão mecânica. O intestino delgado e grosso é a parte do tubo digestivo dos animais responsável pela absorção de nutrientes e água e pela excreção dos resíduos. E a cloaca corresponde a uma câmara onde são lançados os ductos do sistema reprodutor e excretor. Pâncreas, fígado e vesícula biliar. O pâncreas é uma glândula mista, ou seja, endócrina e exócrina. Ela é responsável pela produção de insulina e glucagon e está relacionada no processo de digestão dos alimentos. Já o fígado é bilobado e relativamente grande na maioria das aves. Ele desempenha funções metabólicas, em especial relativas à manutenção da glicemia, detoxificação e produção de componentes da bile, sendo muito importante no processo de digestão. Tanto o pâncreas quanto o fígado lançam suas secreções no duodeno do animal através de ductos. Já a vesícula biliar é um órgão em forma de saco, parecido com uma pera, localizado abaixo do lobo direito do fígado. E a sua função é armazenar a bile, líquido produzido pelo fígado, que atua na digestão de gorduras no intestino. Ela dá origem aos ductos biliares, que se esvaziam no duodeno próximo à alça distal. Glândulas salivares e papilas gustativas. As glândulas salivares são responsáveis pela produção de muco para dentro da mucosa do esôfago e do papo, e têm por função a lubrificação do alimento. Elas se localizam no teto e no assoalho da cavidade oral, na língua e na faringe. As papilas gustativas são presentes, mais espalhadas. Elas se associam com os ductos das glândulas salivares na base da língua e da faringe também. Abordarei agora as consequências do estresse térmico no sistema digestivo das aves, que são a perda de peso, que está relacionada à redução do consumo de ração na tentativa de minimizar o calor corporal, que é produzido pelos processos de digestão, absorção e metabolismo dos nutrientes, a queda da imunidade, a redução na proliferação dos enterócitos, a redução da altura das vilosidades e o peso do jejum, o que afetariam a capacidade de digestão e absorção de nutrientes. Afeta também o equilíbrio ácido-básico, que é regulado principalmente pela ingestão dos minerais sódio, cloro e potássio. Esse desequilíbrio eletrolítico pode comprometer o bom funcionamento dos sistemas enzimáticos do organismo, além de afetar a condução e a transmissão neural e muscular. Então,
Dando continuidade à apresentação do trabalho, agora a gente vai falar um pouco sobre o sistema respiratório das aves. E as estruturas que compõem o aparelho respiratório, né, que são divididas nas vias superiores, compostas pela narina, cavidade nasal e laringe, e as vias inferiores, traqueia, siringe, brônquios, sacos aéreos e pulmões. Aqui tem uma imagem que vai estar mostrando os pulmões, a traqueia, o siringe, os sacos aéreos, tanto os anteriores como os posteriores. E assim, o sistema respiratório das aves, ele é um sistema adaptado, ele é modificado em relação aos outros grupos de vertebrados, principalmente pela presença desses sacos aéreos, né? Que são estruturas que vão auxiliar na respiração, que eles vão apresentar, assim, um sistema respiratório adaptado para suprir as necessidades, tanto metabólica como energética, de voo, do animal. Além disso, nas aves, as cartilagens da laringe elas são parecidas com as dos répteis, não possuem cordas vocais. Já nas aves, elas vão apresentar uma estrutura que é chamada de siringe, que é um órgão vocal que elas vão usar para se comunicar, né? Os pais com os filhotes, na questão de comunicação com o parceiro. Com relação aos pulmões dessas aves, elas vão apresentar dois, né? Eles vão estar ali em pares. Eles são pequenos e compactos e eles vão estar aderidos à parede dorsal da cavidade torácica. Quando a gente compara com os mamíferos, pode dizer que os pulmões das aves eles são rígidos. Como a gente já fez essa comparação com os mamíferos, né? Ao contrário dos mamíferos, elas possuem os alvéolos em fundo cego. As aves elas vão apresentar umas vias de condução que se ramificam repetidamente em um único sentido, que formam aí os parabrônquios, que são estruturas unidas que formam os pulmões das aves. Na parede de cada parabrônquio se abrem os capilares aéreos, que é a partir desses capilares que vai ocorrer ali uma troca gasosa. Agora falando da estrutura dos sacos aéreos, né? Quando se fala em aves e sistema respiratório, acredito que seja o órgão que mais que é dado ênfase é o saco aéreo, né? Por quê? Porque são estruturas impares, que são acessórias, que eles vão estar conectados aos pulmões, que elas vão promover um fluxo de ar unidirecional. A quantidade de sacos aéreos ele pode variar ali com a espécie da ave, né? Mas basicamente as aves elas vão apresentar os sacos aéreos anteriores e os posteriores, como a gente pode ver nessa imagem. E essas estruturas elas são de suma importância, porque além dela auxiliar na respiração, como já havia falado, os sacos aéreos também ajudam no resfriamento do corpo da ave, principalmente após atividade de voo, né, onde se gasta uma boa quantidade de calor. Falando de uma forma resumida da ventilação pulmonar nas aves, elas vão apresentar dois ciclos, né, que é a inalação e a exalação. Durante a primeira inalação, o ar ele entra e é dividido, onde uma parte ela vai para os parabrônquios e a outra vai encher os sacos aéreos posteriores. Na primeira exalação, os dos sacos aéreos posteriores eles vão entrar nos pulmões e vão expulsar o ar que já estavam ali. Já na segunda inalação, o ar entra e é novamente dividido, onde uma parte vai abastecer ali os sacos aéreos já os anteriores, e na segunda exalação o ar consumido é expulso, né, ali para fora dos pulmões, saindo com o ar dos sacos aéreos anteriores. Aqui eu vou estar falando um pouco das considerações práticas, né? No caso da castração de frangos, tem que ter um cuidado. Por quê? Porque a castração ela pode romper os sacos aéreos, que é uma estrutura que a gente viu de grande importância, e assim reduzir a capacidade de ventilar os pulmões.
Tem que ter cuidado também na hora da contenção, que não deve impedir o movimento de dobradiça do externo, pois isso impossibilita também a ventilação adequada, né, do pulmão da ave. Com relação à anestesia, as aves elas são muito sensíveis à maioria dos anestésicos, então tem que ter um cuidado porque eles podem induzir a uma parada respiratória. E o último que eu coloquei aqui, não menos importante, é a questão do estresse térmico, né, e a casca do ovo. As aves, quando elas estão em ambiente quente, com dificuldade de dissipar o calor, elas podem diminuir o grau ali de calcificação da casca do ovo, e isso pode aumentar o percentual da quebra da granja e aí trazer prejuízos, né? Não é bom. Então tem que ter esses cuidados, né, com relação a essas práticas. Aqui nós temos uma imagem de um frango, né? E assim, às vezes quando a gente vai em galpão, a gente percebe que as aves elas estão assim, ó, com o bico aberto. E isso acontece por quê? Porque ela está fazendo a troca de calor pelo sistema respiratório, né? Ela está ofegante. Com isso, ela vai entrar em um distúrbio metabólico. Por quê? Quando ela está ofegando muito, ela está perdendo muito CO2. E assim, ela perde a pressão do CO2 no sangue. Como consequência, vai acontecer várias reações metabólicas, bioquímicas, que vão elevar o pH. E numa situação de alto calor, a ave ela vai ter o rim trabalhando em excesso, né? Vai aumentar ali a extração de potássio e vai diminuir a concentração dos íons de hidrogênio. E com isso, ela pode colocar a ave numa situação de alcalose, né? Ou seja, vai prejudicar, não vai ter a homeostase. Isso vai trazer várias consequências, como, por exemplo, no frango de corte, ele vai ter um desempenho prejudicado. Na questão das aves de postura, vai ter, como eu já havia falado, a casca dos ovos prejudicadas. Então, tem que ter um cuidado com a questão do estresse por calor, por conta das consequências que podem gerar para as aves. Para finalizar a questão do sistema respiratório, como eu já havia falado, é um sistema bastante eficiente, né? Tanto que ele é um sistema adaptado para as condições das aves. Então, tem uma alta demanda metabólica, principalmente durante o voo. É um sistema respiratório de peso reduzido, porque tem que facilitar ali o voo. Isso acontece graças ao saco aéreo, como a gente já viu. E um melhor aproveitamento do ar em baixa oxigenação, porque as aves elas estão ali em altas altitudes, né, no voo, então elas precisam ter uma maior eficiência nesse sistema para poder suprir essas necessidades. Olá, meu nome é Tainá Rodrigues e agora nós iremos falar sobre a influência dos parâmetros térmicos nas aves. Ao longo dos anos, podemos encontrar várias reportagens que relatam a morte de aves devido ao manejo incorreto da ambiência, pouco conhecimento da fisiologia e do bem-estar animal, como estas destacadas nesse slide. Visto que essas influências mal administradas acarretam estresse térmico e que o estresse térmico são as consequências dos parâmetros térmicos abaixo ou acima da linha da normotermia, vamos relembrar as principais consequências com este quadro abaixo. Como vimos, o estresse térmico acarreta mudanças divergentes e convergentes, tanto no calor quanto no frio. No calor, as asas ficam afastadas do corpo, a ofegação, a apatia, pescoço estendido. No frio, elas ficam encolhidas para diminuir a perda do calor, cabeça abaixo das asas, amontoadas, penas eriçadas. Porém, nos dois, há um consumo diminuído de ração e água.
Os gastos metabólicos no calor são maiores, porque o frango tende a aumentar o metabolismo para manter a homeostase, o que é ineficaz. O trânsito intestinal com isso aumenta, o que acarreta diarreia e perda de líquido corporal. Conversão alimentar é aumentada para poder ela equilibrar, só que não é eficaz também. O custo da produção aumenta. E o IEP, que é o Índice de Eficiência Produtiva, diminui, porque aí os frangos vão ser menos produtivos. No caso aqui de frangos, né? Vão ser menos produtivos. E a uniformidade. O que é uniformidade nos dois casos? Está só colocado uniformidade, por quê? A uniformidade é quando são os padrões no mercado. Falando de grandes produtores, claro, também. As máquinas, elas utilizam um tamanho padrão, entre mais ou menos 10 quilos por escala de frango, para escaldar, depenar. Se for modificado, ou vai ser muito depenado, vão retirar a pele, ou vão tirar pedaço de carne, ou se for muito escaldado, vai queimar mais a pele. Então, quando isso acontece e não há uniformidade de acordo com os padrões do mercado, as aves não são aceitas e isso causa muito descarte. Então, assim, quando há o estresse térmico e esse estresse térmico ele não é trabalhado do jeito que é para ser trabalhado, não é revertido, os frangos perdem muito peso, eles são muito grandes, muito pequenos. Uns são grandes, outros são pequenos, então eles não são uma produção aceita pelo mercado. As aves são homeotérmicas e dependem do ambiente para manter a temperatura do corpo e sobreviverem. Em ambiente frio, as aves têm de consumir mais alimentos para obter as calorias necessárias para a manutenção da sua temperatura corporal. Essas calorias não são convertidas em carne. Em ambientes quentes, elas diminuem esse consumo e perdem energia para equilibrar a temperatura, o que também não é eficaz. Os mecanismos de resfriamento que as aves utilizam em altas temperaturas consomem muita energia e não são eficientes. Além disso, quando falamos em frangos de corte, aves que consomem ração balanceada, a temperatura corporal aumenta devido aos processos metabólicos que ocorrem durante a digestão. Por isso, devem ser alimentados em horários frescos, como o início do dia e o início da noite. Observado essas questões, vale relembrar que a temperatura e a umidade adequados para cada fase devem ser mantidas, como observado nesse quadro sobre a temperatura ambiente e de umidade de ar ideais em relação à idade das aves. É um estudo de Ferreira e Soares, de 2020, que fala sobre os cuidados essenciais no controle da temperatura dos aviários em dias de calor. Então, assim, observamos que a umidade ideal varia entre 60% e 70% em toda a fase da vida dos animais. E, de acordo com a idade em dias das aves, a temperatura muda, sendo mais alta no início da vida e um pouco mais baixa, de 20 a 23 graus, a partir dos 28 dias. Para que ocorra um manejo adequado, o cuidado vem desde o planejamento. A localização, por exemplo, deve ser no sentido leste-oeste, para que a luz solar não entre e desestabilize os parâmetros das aves. Deve-se calcular a área de acordo com o tipo de produção, largura e comprimento, tipo de plantéis mais adaptados para a região, como é o caso da caipirão, bem adaptada à nossa região, ou a espécie da Embrapa 021, que é para corte, ou Embrapa 031, que são as poedeiras. Tem de ser observado também que, em dias muito quentes, o consumo de água pelas aves dentro dos galinheiros aumenta e a produção dos ovos e a carne diminui. Então, deve-se sempre lembrar sobre o local onde vai ser feito, a cobertura que vai ser utilizada, o tipo de ave que vai ser utilizada, se tem bastante os insumos que vão ser necessários para a criação das aves. Outro fator importante é a ventilação.
A ventilação e a temperatura estão interligados. Na maioria das condições, o aumento da ventilação resulta em menores temperaturas dentro do aviário. Algumas vezes, era necessário em temperaturas baixas, com o manejo de ventilação mínima, e isso requer aquecimento do ambiente. Ar fresco e limpo é tão importante para o ganho de peso do frango quanto ração de qualidade e água fresca. Amônia e outros gases tóxicos se acumulam nos aviários durante os meses mais frios do ano, que podem causar doenças e até a morte dos plantéis. As cortinas evitam que as correntes de ar nos galinheiros entrem, impedindo o contato com as aves, e estas se amontoem, deixem de ingerir alimentos e água, que causa a morte. Outra situação que deveria ser utilizada não só em aviários, mas em residências nossas, é o exemplo ao lado, como mostra aí, no primeiro quadro com os balãozinhos vermelhos, da pintura, que o telhado é uma cor escura. Então, os raios solares aquecem o ambiente, a oxidação da estrutura, altos custos de climatização e nebulização, atmosfera amonical sem conforto térmico e perda de aves. Tudo por conta do telhado, do teto do ambiente. Então, se você coloca uma cobertura ou uma tinta clara, própria, os raios solares são refletidos, não aquecem o ambiente tanto quanto aqueceriam antes, não há tanta oxidação na estrutura, redução de custo com climatização e nebulização, e a atmosfera amonical é diminuída, então há um conforto térmico sem perdas de aves. Então é uma coisa importantíssima, principalmente para a nossa região, em que nós temos dois extremos, que é o nosso verão e o nosso inverno amazônico, em que nós passamos meses sem ter chuva, ou então com pouca chuva e muito sol, ou então meses com muita chuva, com enchentes, e que são mudanças drásticas. Então vamos distinguir o que é o inverno e o verão amazônico. O inverno amazônico é a estação onde que há muita chuva, dias nublados, períodos característicos do inverno nosso, que compreendem entre o mês de dezembro e maio. E ocorre também as enchentes, a necessidade de adaptação dos criadores para o clima e para a situação desse período. Nesse slide nós vemos a imagem, nós temos aí um link, que é uma reportagem da Amazônia Rural, que mostrou o técnico agrícola Luiz Picanso, morador de Barreirinha, que fica localizado no leste do estado do Amazonas. Ele é técnico agrícola e mostrou como é que ele enfrentou as cheias de 2014, realizando adaptações como elevar os galinheiros de acordo com as previsões de cheia, utilização de camas com 20 e 30 centímetros para que a água não chegasse aos animais. Os produtores também sofrem com predadores naturais, jacarés, cobras. Então, nesse slide, nessa imagem, a gente pode ver que o seu Luiz Picanso está numa canoa indo para o seu galinheiro. E essa adaptação ele fez em 2014. Então, é uma das particularidades que nós sofremos aqui no nosso estado, em que os produtores sofrem com uma grande cheia e todo ano ela aumenta ou é igual, que desde 2010 não vem diminuindo as cheias, e eles têm que adaptar os seus galinheiros para plataformas altas, não só os galinheiros, mas todas as criações do nosso estado para plataformas altas, para que em períodos de enchente não sejam acometidos, as águas não cheguem e levem doenças, levem predadores para perto dos animais. E para quem ficou interessado em assistir a reportagem na íntegra, aí tá o link, tá o link também nas nossas referências. É muito importante saber sobre a produção na nossa região. E o seu Luiz Picanso foi 2014, foi entrevistado, foi muito boa. A reportagem dura apenas 8 minutos. Então agora vamos ver o que é o verão amazônico. O verão amazônico, ele é o período entre junho e outubro, é onde há falta de chuva ou chuva bem raras, e as secas dos rios acontecem e ocorrem e dificultam a aquisição de rações, de material, de insumos para o bem-estar tanto humano quanto animal. E isso acontece todo ano, e a maioria dos produtores não tem um tempo hábil de se adaptar. E aí perdem produções porque ou se tá muita chuva ou é muito sol.
Então, assim, perde produção, não tem uma capacitação para saber sobre a ambiência, sobre o local que vai construir. E a chegada de ração de insumo é muito dificultada, porque a maioria, falando do nosso estado, a maioria dos interiores não tem estrada, então é utilizado barco, e barco para chegar nos municípios é muito difícil, tem os bancos de areia, os encalhamentos, o barco param de ir, então assim, já houve até falta de combustível para outros estados por conta da seca nos nossos rios, então assim, deve-se ter todo um planejamento levando em conta essa seca grande que já ocorreu e que pode ocorrer todo ano, uma seca cada vez maior, e por conta da falta desse material, desse insumo, dos plantéis, porque vai ser dificultado a criação por conta disso. Então, locais que não se preparam, que não se adaptam para longas cheias ou longas secas, dão margem a vários problemas, como é o caso do estresse térmico. Então, podemos concluir que as variações térmicas sempre existirão, já que o aquecimento global é contínuo e crescente. Porém, aliados a tecnologias e com base em estudos científicos de qualidade, o estresse térmico poderá ser revertido ou previsto com rapidez, e através do manejo adequado das aves, obteremos uma criação de qualidade e sem perda desnecessária dos plantéis.